Diante de terra tão fértil e vasta, rios caudalosos e florestas na imensidão, mistura de povos, de sangue e cores, pulsando em união, um só coração, riqueza sem igual, em solo e em mar. Tua grandeza inspira orgulho de ser em ti nosso lar. Olá, como vão vocês? Todos os meus novos grandes amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a enorme audiência que a gente teve no primeiro programa. Agradeço muito, muito, assim, eu não tenho nem palavras a agradecer. Em paralelo, evidentemente, agradecer à TV Ipanema por nos ceder o horário e o Carlos Santos Comunicação por nos dar o voto de confiança em prosseguir com o projeto. Só tenho a agradecer a todos vocês. Vocês não imaginam o tamanho da honra que vocês me dão permitir entrar na casa de vocês. Agradeço muito. Saiba que é com muito orgulho que eu faço isso. E eu faço uma coisa que, teoricamente, é simples. Eu só tento mostrar uma coisa por óticas diferentes, né? Assim, a gente tem um mundo tão pasteurizado, tão dentro de caixinhas, que a gente às vezes esquece que a gente pode olhar por cima do muro, né? E olhar outras realidades, outras ideias e por aí vai. E eu tenho isso comigo, né? Nos meus 50 anos de idade, eu tenho isso comigo, que nenhuma verdade é totalmente absoluta. A gente tem uma verdade realmente, mas a gente pode aplicar óticas diferentes daqueles mesmos fatos, né? Então eu só tenho a agradecer enormemente toda a audiência que vocês deram no nosso primeiro programa e me comprometo a sempre trazer assuntos muito bem analisados, muito bem comentados, né? E a gente ampliar o nosso leque de opções, né? A gente a gente não precisa seguir uma caixinha de leite longa vida ali, tudo igualzinho, bonitinho. Não. Acho que dá para a gente ter visões diferentes em vários assuntos, né? Então, gostaria muito, 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 muito de novo de agradecer. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco mais complicado e é mais doméstico, tá? Muitas pessoas me perguntam se eu sou a favor da liberação da maconha, né? Eu sou bem honesto com vocês, eu sou um cara de direita liberal, eu sou um cara que defende a liberdade, né? Só que é uma liberdade com regras, é uma liberdade que eu não consiga causar dano a outras pessoas, porque senão deixa de ser liberdade, né? Vira agressão, vira qualquer outra coisa, menos liberdade. Então eu sou a favor de que a pessoa tenha liberdade no âmbito pessoal dela, né? Na questão de propriedade privada, na questão de o âmbito onde ela é o dominante, né? A gente não é rei em ônibus, a gente não é rei na sociedade, a gente não é rei no trem, a gente não é rei na empresa que trabalhamos, né? A não ser quando nós somos os donos. Mas aí chega em casa, a gente também não pode ser rei, o Estado tem que mandar na gente dentro do nosso recinto. Eu pessoalmente não gosto. Não sei vocês se aceitam livremente isso. Eu acho que a partir do momento que a gente entra no nosso recinto privado, acredito que deva valer algumas regras de tipo, aqui eu posso. Sem, logicamente, causar dano a ninguém e sem que isso impute num crime externo. Tá? A minha ideia, justamente, com relação à liberação da maconha, é ir um pouco além. E eu vou dizer para vocês, é só a maconha, tá? As outras drogas químicas, cocaína, heroína, LSD, pílulas e balas, não. Eu defendo que a maconha ela pode ser utilizada no âmbito doméstico pelos próprios efeitos que ela causa, né? A maconha não é uma droga que causa
ímpeto, o cara não fica bravão com maconha, não fica valentão com maconha. Ele fica relaxadinho, pá, miojo para ele é banquete, né? A gente está, evidentemente, sendo mais descontraído. O que eu vejo é, para você poder embasar essa legalização da maconha, a gente tem que analisar um pouco diferente a coisa. A gente tem que analisar uma lei de liberdade dentro do domicílio, né? Por exemplo, se eu quiser fazer dentro da minha casa, eu posso fazer, desde que eu não crie dano a nenhum outro. Então, porque hoje as pessoas tomam álcool na rua, pegam carros e fazem barbaridades. As pessoas usuárias de maconha saem na rua fumando e praticamente soprando na cara das outras pessoas na rua que não precisam receber esse tipo de tratamento, mas acontece, né? E então eu não acho que, né, que eu aqui em São Paulo, por exemplo, vou ali na Cracolândia, os caras fumando pedra no meio da rua e ninguém pode fazer absolutamente nada. Por que o cara não pode usar maconha dentro da casa dele, dentro do recinto dele? Entendem o que eu quero dizer? Aí é a liberdade. Então eu tenho uma ideia de uma lei que ela abrange muitas outras coisas além da questão da maconha. Por exemplo, de que o cidadão tenha a capacidade de ter uma posse de arma junto com a residência dele, né? Dentro da residência dele, né? Então nós temos ali a liberdade dentro da propriedade privada. Só que com regras bem complexas, bem que precisam ser seguidas pelo nosso sistema judiciário. Que esse sim teria que funcionar muito bem, né? Como no primeiro vídeo eu expliquei para vocês como que minha cabeça funciona. Eu faço uma análise da coerência, né? Assim, análise eu pego a verbalização da pessoa, falo, a pessoa fala X, ela faz uma ação e o resultado é Y. Então não tem uma linearidade, não tem uma coerência das ações com o resultado, muito menos com o discurso inicial. A gente está sendo enganado se a pessoa fizer isso, né? Então eu acho que tem que ter uma coerência. A análise ela tem que ter. Você pega o discurso, vê as ações dela, vê se o resultado está coerente, tudo. Se continuar, né, na positividade da linha, ok, vamos embora, vamos para cima, né? Agora, se a gente já não tiver isso, a gente já sabe que a gente está sendo enrolado e que essa pessoa talvez esteja usando de má fé para conosco. Então, o nosso sistema judiciário, a gente também pode analisar da mesma maneira. E aí eu deixo esse desafio para você. O sistema judiciário realmente age dessa maneira? Ele age com as prerrogativas de cargo, né? As prerrogativas de cargo são as funções que são a eles atribuídas. Eles agem direitinho, que é equilibrar a justiça, equilibrar todos os cidadãos, dar a todos os cidadãos o mesmo peso efetivo. Fica ao critério de vocês essa análise. Mas voltando à questão da liberdade em ambiente privado, ela se encaixa perfeitamente nisso. Se a pessoa quer usar maconha, ela usa. Se ela quiser ter a posse de arma dentro do recinto dela, ela poderia ter, né? A liberdade individual dentro do ambiente privado. Não tem muito que a gente ficar florindo muito o assunto, né? E a gente pode colocar outras coisas dentro disso. Evidentemente, eu sou contra a questão das drogas químicas, justamente porque é necessária uma estrutura considerável para produzi-las. Você não consegue produzi-la na sua casa. Com relação à maconha, a gente pode fazer da seguinte maneira, né? O uso exclusivo do domicílio, né? Registrado, inclusive, e fala, olha, aqui a gente faz uso. Ponto. Aí fica registrado nos órgãos estatais que aquele domicílio ele tem o produto lá. O plantio tem que ser também local. Você pode ir com 2, 3 vasinhos, ter 2, 3 mudinhas e fazer uso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Não é tão complicado. Eu já fiz pesquisas para embasar esse assunto, né? A questão, né, é vedado o comércio da produção. Você não pode vender, é para o seu consumo próprio, certo? Não pode consumir na rua,
zero consumo na rua, não pode transportar, tudo tem que ser dentro do seu recinto. Ponto. A liberdade é para o seu recinto. Assim como a gente tem em paralelo também a questão da arma, né? Você pode ter lá, guardada num ambiente absolutamente fechado, sob a responsabilidade da pessoa que registrou o equipamento, tá? A pessoa ela tem que ter a capacidade, a competência de deixar o equipamento armazenado no local fora de alcance de não autorizados. Não é tão difícil, gente. Entendam. É a liberdade dentro da sua casa, certo? As pessoas enchem a cara de álcool na rua e fazem um monte de merda, desculpa o termo. Por que o cara não pode fumar um cigarro de uma planta dentro da sua casa? Por favor, e não causa efeitos de euforia, de ficar valente, de propiciar agressões, nem nada. Não causa esse efeito. A maconha não causa esse efeito. Eu desafio qualquer um que acha que a maconha faz isso. Não causa. Maconha, o negócio é o miojo. Deu miojo, o cara vai dormir feliz. Lógico que estamos brincando, né, gente? Mas é mais ou menos isso. A maconha é um relaxante, não é um. Da maconha, mas sim a liberdade pessoal, individual, dentro do domicílio privado. Não sei se vocês estão conseguindo. Que aí eu consigo colocar também a questão da posse de arma. O que isso acarretaria? O que isso acarretaria? Acarretaria que os políticos votariam sim para os dois. O pessoal da direita iria tirar esse grande peso de ter a posse de arma e dar esse direito de defesa para as pessoas que quiserem, e o usuário de maconha teria a chance de usar a maconha com as devidas regras. Simples. Certo? Poderíamos englobar depois outras coisas? Sim. Mas para vocês entenderem que dá para fazer. E os dois lados vão votar sim. É só cada um ceder um pouquinho. Cada um ceder um pouquinho. A esquerda não quer arma, mas não quer arma, mas vai. Nesse pacote vai vir a sua diversão com a maconha. Você vai dar o direito de defesa para a pessoa que quer ter arma, mas vai ter o seu direito de utilizar a sua recreação dentro da sua casa. É uma troca. E a mesma coisa a direita. Olha, você vai ter a sua defesa, mas a pessoa vai poder vai poder fazer uso recreativo do que ela quiser. Como é com álcool? A maioria desses caras que quer arma também, eles querem também álcool. Toma alquinho, toma um whiskyzinho lá dele, com gelinho. Como eu não faço uso de nenhum dos dois, eu posso atacar os dois. Eu não bebo bebida alcoólica, não fico bêbado. Já bebia antigamente, mas nunca de ficar bêbado e arrumar encrenca. E também não faço uso de maconha. Então eu posso falar dos dois com propriedade de um observador, observando resultados. É muito pior o resultado de um bêbado do que de um maconheiro. É infinitamente maior. Pega trânsito, pessoas bêbadas no trânsito, o que essas pessoas fazem? Algumas semanas atrás, aí, o cara com um carro de luxo bateu na traseira de um carro Uber de um trabalhador e matou essa pessoa. Dentro de um carro ele matou. Imagina se ele pega um ponto de ônibus com uma família, por exemplo, esperando um ônibus. Entendeu? Álcool. Pagando imposto, legalizado, tudo bonitinho. Só que ele não estava no ambiente privado dele. Ele não estava no domicílio dele. Então ele causou dano a terceiros. Entendeu? O que eu quero dizer é você fazer uso das suas coisas, do que você gosta, mas não causar danos. Só isso. Entendeu? Então essa é a minha visão de possibilidades. Eu acredito que seja. Dá para polir, dá para dar uma melhorada. Evidentemente, eu não sou nenhum legislador, não sou advogado, não sou nada, mas dá para polir, dá para
encaixar as coisas. Evidentemente que para isso as regras aplicadas têm que ser seguidas pelo sistema jurídico e judiciário, não tem jeito, né? E vamos falar a respeito disso agora, com ênfase nos dois. Por exemplo, como eu expliquei, a maconha eu acho que deve ser de uso restrito, doméstico, negativa, não, impedimento realmente de comercialização. A comercialização entraria num crime, então você não pode vender a maconha, é para o seu consumo próprio, no domicílio, só para maiores, entende? Todas as regras pautadas. Essas regras podem ser acrescidas, mas eu acredito que essas sejam as regras mínimas, certo? Para essa utilização. Como na questão da posse de arma no domicílio. É um calibre restrito, né? Você tem a questão da proibição de trânsito da arma, você compra ela, registra ela naquele local e ela fica ali. Ponto. Manutenção, ela pode ser feita uma manutenção por um técnico in loco. Eu sou técnico em informática e arrumo os computadores dos meus clientes no local. Eu evito de trazer máquina justamente para evitar complicações que eu já tive, entendeu? Então, a manutenção da arma ela pode ser feita por um técnico in loco. Não precisa andar com a arma. A arma é para ficar dentro de casa. Dentro de um dispositivo que dê segurança para que pessoas não autorizadas não peguem. Tudo isso sob a responsabilidade do proprietário, do cara que registrou a arma naquele domicílio. Entende? Dá para chegar nos dois. Dá para deixar os dois lados felizes e atender às necessidades e desejos dos dois lados. É só ter vontade política. É isso que eu quero que vocês entendam. Dá e dá com folga. Tá? Por exemplo, Max, mas aí se cometer crime? Beleza, aí vamos conversar com isso. Se a pessoa, por exemplo, fez uso da maconha, saiu para a rua e continuou fazendo uso da maconha, por exemplo, eu falei, é uso doméstico e restrito, vai ser pega, vai ser penalizada por transporte, aí logicamente a lei tem que ser trabalhada com relação a essa punição, e vai poder responder e acabou. E a penalização dobrada se ela causar algum tipo de dano. Ok? Se ela causar algum tipo de dano a terceiros, a pena dobra. Sem apelações, sem benesses, sem nada. E a mesma coisa com a questão da posse de arma. Aí eu saí, fui no baile e a arma estava na cintura e eu fiz merda. X2. Qualquer punição, X2. E sem nenhuma facilidade, nenhuma benesse, nenhuma saidinha, nenhuma liberdade condicional, nada, é chilindró. Só que para isso, como a gente falou desde o começo do vídeo, o sistema jurídico tem que funcionar. Se o sistema jurídico não funcionar, não vai adiantar nada. Fica como hoje. Policiais prendem bandidos, prendem pessoas, pessoas não, bandidos, né? Pessoas de bem normalmente não são presas. E quando são, ficam mofando lá. Então a gente tem a seguinte coisa, hoje existem casos aí que o bandido com capivara, longa, tudo, sai antes de acabar o plantão do policial que o prendeu. Isso é muito triste, cara, é muito triste de ver a justiça assim. Então, para que essa lei de liberdade e suas limitações e punições sejam aplicadas, a gente tem que pensar no âmbito justiça funcionando, né? A máquina, as engrenagens rodando. Então a gente tem ali a maconha com uso restrito doméstico, volto a dizer, restrito doméstico, negativa de venda, plantio próprio e maior de 18 anos. Ponto. A arma é arma de defesa, calibres limitados, evidentemente, guardada num recipiente de segurança e sob total responsabilidade do registrador da máquina, do equipamento, certo?
Não precisa. Isso, tecnicamente, a questão da posse já existe. Mas, evidentemente, a gente pode dar uma polida nisso, dar uma melhorada no sistema. Só que, infelizmente, a gente sabe que não tem vontade política para isso. Por quê? Políticos corruptos ganham dinheiro dos traficantes, certo? E aí, hoje em dia, eles tá meio ali já aparelho ali, mas aí os caras de direita não quer que o cara fume uma maconha, mas quer tomar uísque na casa dele. Entende, gente? A gente tem que parar de ser hipócrita também, né? Só querer o que é nosso, entendeu? A grande questão é evitar o dano a terceiros. É eu não ferrar o outro. Isso é o principal. Isso é o relevante na história. Entendeu? O que ele está fazendo com a saúde dele pessoal não é de importância de ninguém. A gente tem que começar a abrir a mente, porque alguém leva muito dinheiro deixando a maconha proibida. A maconha, de novo, vou grifar, a maconha. Alguém ganha muito dinheiro, né? Ganha muito dinheiro com a maconha proibida. A gente tem que fazer, a gente tem que quebrar esse ciclo, certo? Permitir que a pessoa possa plantar sua plantinha lá na casa dela e fazer uso, acabou. Custo zero, vamos dizer assim. Tá? Com relação às punições, é o que eu disse. Se fizer merda sob uso e para uso, X2 sem apelações, sem nada. É chilindró, sem acordo, certo? E a questão também da permissão cruzada. Uma casa que ela está registrada como usuário de maconha, ela não pode ter o registro de posse de arma. Ponto. Não é porque uma coisa vai pegar e me matar. Não. É justamente para que as pessoas tendam a ir para o lado melhor. Fica a dica. Quer usar, usa, mas vai ter que fazer a sua casinha. Por exemplo, um filho, que normalmente é assim que acontece, quer usar, mas o pai tem o porte de arma. Não vai poder usar. Porte não, desculpe. Posse. Né? A casa está registrada como posse de arma. Não vai poder usar maconha lá dentro. Ele quer usar, ele vai alugar a casa dele, ele vai ser o proprietário ou locatário da casa, ele vai ser o responsável pela casa, aí ele vai pedir o registro naquela casa de utilização. Ponto. Não pode ter a permissão cruzada, porque senão vai dar encrenca e o objetivo vai acabar se confundindo. Né? A gente tem que realmente inibir as pessoas, e eu não vou dizer do que é bom e do que é ruim, porque cada um sabe o que é seu. Mas em âmbito social, sabemos qual é mais danoso. Outra coisa importante é dizer também que as empresas elas teriam liberdade total de admitir ou não usuários, sem qualquer legislação de preconceito e blá 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 blá. Por quê? A empresa é uma propriedade privada. Então ela também tem o direito de ter ou não usuários dentro do quadro de funcionários. Entende como, se a gente abrir a mente, a gente chega numa equação legal, cada vez mais, por exemplo, ó, o pai tem a posse de arma, o filho já não pode ter o direito de fumar maconha dentro daquela casa. Só que se ele fumar maconha dentro de outra casa, a hora que ele for pegar o emprego para pagar o aluguel daquela casa, a empresa que ele está fazendo o cadastro lá e está querendo ser contratado, ela pode falar não, porque você é usuário. Então, tudo isso vai diminuir legalmente e sem a polícia precisar dar um tapa o próprio uso da maconha. Entendem como a caixinha vai se fechando? A gente não precisa necessariamente proibir, a gente inibe. Entenderam a mecânica? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, ok. Vai fazer opções.
Eu corro o risco de perder meu emprego, eu corro o risco de não arrumar mais emprego se eu continuar usando. O problema é seu. A polícia não vai te bater se você não sair na rua com ela. Você pode estar dentro da sua casa. Só que aí você não vai arrumar emprego, pode perder o emprego que você tem, aí eu quero ver você sustentar a sua casa. Entende? Já a posse de arma é mais ou menos parecido, só que assim, o bandido vai entrar, ele não sabe se você tem ou não. Claro, lá no cadastro do Estado vai ter lá se tem um registro ou não. E normalmente o bandido não vai querer entrar numa casa que está registrada positivamente com o proprietário com posse de arma. Então aquela casa ela ganha um X. Ela fala, opa, essa não, que essa tem troca. Vocês entendem aonde a gente vai chegar? A gente acaba criando dois corredores muito bons para a sociedade. Dois corredores muito bons para a sociedade. A gente tem aquela coisa de se você usar, você vai se lascar. Eu deixo você usar. Mas se você usar, você vai se lascar. E a outra é, você pode ter, baseado nessas regras e nessas regras. E se fizer merda, vai pagar dobrado. Entende que a gente consegue criar os corredores e alimentar a vontade dos dois lados. Não há como nenhum lado votar não num negócio desse. Qual vai ser a desculpa dele votar não? De qualquer lado. Entendem? E aí acaba qualquer discussão, acaba as brigas por horas e horas e horas, levando o nosso dinheiro. Porque os caras discutindo lá, em vez de discutindo isso lá, em vez de discutir problemas, outros problemas, na verdade. Esse também é um problema grande. Mas discutir outros problemas que a gente também precisa de solução. A gente mata o assunto. Acabou. Resolveu. Entendem? Então, às vezes, me passa pela cabeça essas maluquices, mas se você analisar direitinho, ela é aplicável. Né? Muitas pessoas falam, puta bicho, às vezes você viaja muito, às vezes você parece que usa. Não, mas não usa. Mas entendem? Porque a gente consegue colocar isso em dois corredores positivos. Um que a esquerda defende e um que a direita defende em dois corredores positivos. Se você continuar usando, você pode perder o emprego. Isso é um direito da empresa, na imagem de propriedade privada. E você tem a questão da posse de arma, você mas tendo que respeitar muitas regras. Ponto. A liberdade individual dentro do recinto privado. Entenderam, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou mais uma vez aqui agradecer muito, 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 muito vocês pela audiência do primeiro episódio. Tá? Agradecer Carlos Santos Comunicação, que, além de ser um amigo pessoal, me deu esse voto de confiança e a gente está aqui fazendo sempre o melhor possível. A TV Ipanema, que, nossa, não tenho nem o que dizer em ceder esse espaço para a gente. E vamos para cima, gente, vamos para cima. O que a gente tem que fazer é observar as coisas, analisar. Tudo tem jeito. É só a gente tirar algumas amarras, alguns lastros, saca? A gente tem por objetivo evoluir. Só que quanto mais a gente se limita, menos a gente evolui. Isso é básico da biologia, né? A gente tem coisas que, se a gente ficar paradinho, a gente não vê o outro lado do muro, né? Se a gente ficar paradinho aqui no nosso cercadinho, a gente não vai ver aquela montanha, de repente aquela montanha tem uma fruta melhor. Entendeu o que eu quero dizer? A gente tem que evoluir, mas para isso a gente tem que ampliar os raios de visão. Isso é um conselho de uma pessoa que tem 50 anos de idade, que está meio cansado de ver esse mundo engessado, esse mundo cheio de caixinha de leite, sabe, essas caixinhas de leite longa-vida? Todo mundo parece essas caixinhas, tudo fechadinho, tudo... Não, gente, vamos abrir a nossa mente. Por mais que pareça loucura, e eu vou dizer para vocês, às vezes parece, mas pensem direito. A gente tem que ampliar o nosso leque de opções, ampliar o nosso leque de observação. Essa ideia mesmo da liberdade pessoal e individual dentro do recinto é um negócio que pode englobar um monte de outras coisas, desde que encaixados no mesmo padrão. Tá bom?
Mais uma vez eu quero agradecer vocês demais, demais. Saibam que é com muito orgulho, com muita honra que eu tento passar um pouco dessas visões. Não é conhecimento. Pode ser um conhecimento, sim, mas é uma visão diferente, que pode de repente despertar em alguns de vocês a capacidade de fazer o mesmo, tá bom? Mais uma vez, de coração, obrigado a todos. E até a próxima. Brasil, gigante de terra tão fértil e vasta, rios caudalosos e florestas na imensidão. Mistura de povos, de sangue e cores, pulsando em união, um só coração. Riqueza sem igual, em solo e em mar. Tua grandeza inspira orgulho de ser em ti nosso lar.